Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Alexandre, responsável por esta disciplina Educação Cristã e Ensino Religioso. Eu tenho formação em Teologia, também sou formado em Filosofia, pós-graduado em Docência no Ensino Superior e agora sou mestrando em Educação. Eu trabalho há 9 anos como professor de Teologia e também há 9 anos responsável pelo ensino teológico. Eu, particularmente, amo muito a educação. Eu sou fascinado pela educação e eu tenho uma imensa alegria poder compartilhar com vocês durante essas 5 aulas conceituais a respeito da educação cristã e o ensino religioso. Então vejamos, nós vamos aqui mostrar para vocês a unidade 1. Na unidade 1, nós vamos trabalhar sobre o significado da educação e bases da educação. Objetivos de aprendizagem. Nós vamos procurar compreender o significado da educação no contexto da natureza humana. O que é educação? Qual é o seu significado no contexto da natureza humana? Vejamos também a questão de conceituar Deus como ponto de partida do estudo da educação cristã. Vamos também ver a questão de estabelecer os elementos bíblicos chaves para a tarefa educativa. O plano de estudo da nossa primeira unidade está dividido da seguinte maneira. A seguir, vamos apresentar os tópicos que você vai estudar nesta unidade, como a finalidade transcendente da educação, o significado da educação, bem como o significado da educação cristã. Pois bem, nesta unidade, na primeira unidade, você vai seguir o caminho que começa pela compreensão elementar da educação e passa pela sua relação com a filosofia e, em seguida, mais especificamente, com a fé cristã, inclusive com excelentes referências bíblicas. Com isso, você vai adquirir uma gama de informações e conhecimentos que o ajudarão a seguir para a segunda unidade. Pois bem, nesta primeira unidade nós vamos trabalhar com o significado de educação, a sua ligação, o seu vínculo com a filosofia e, por fim, a sua ligação, o seu vínculo com a fé cristã e com os textos bíblicos que fundamentam a educação cristã. Então vamos aqui dar início à finalidade transcendente da educação. Eu trouxe aqui para vocês uma frase do filósofo Aristóteles e também uma frase de João Calvino, o reformador protestante. Vamos iniciar com Aristóteles. Aristóteles vai dizer: ninguém contestará, pois, que a educação dos jovens deve ser um dos principais objetivos de cuidado por parte do legislador, porque todos os estados que a desprezaram prejudicaram-se grandemente por isso. Portanto, você vai perceber que, na visão de Aristóteles, a educação ela é transcendente, ela vai além do indivíduo. A educação estabelece um vínculo entre o indivíduo e o seu meio, a sua sociedade. Além do mais, a educação ela é transcendente da antiga geração sobre a nova geração. Portanto, a educação tem este poder, tem este sublime, esse ar sublime de provocar uma influência da geração antiga sobre a nova geração, de provocar uma influência transcendente do indivíduo, do educando, sobre o seu meio, sobre a sua sociedade. Nisto, Aristóteles vai dizer que não devemos jamais se esquecer da educação, e aqueles que se esqueceram da educação, na verdade, eles se prejudicaram. Todos os estados que a desprezaram prejudicaram-se grandemente por isso.
Portanto, a educação é uma ferramenta fundamental na construção de uma sociedade, na construção de um Estado. Bom, João Calvino, que vai trazer uma perspectiva teológica, João Calvino, que vai trazer uma perspectiva bíblica, ele vai dizer o seguinte: se porventura alguém tenha adquirido desde sua tenra juventude um sólido conhecimento das Escrituras, o mesmo deve considerar tal coisa como uma bênção especial da parte de Deus. Pois bem, se para Aristóteles o indivíduo, a sociedade, o Estado, como era visto na Grécia Antiga, no 3º século antes de Cristo, no momento em que Aristóteles viveu, se para ele o Estado jamais deve desprezar a educação, o Estado jamais deve abrir mão da educação, no que ele disse especialmente dos jovens, porque a educação tem esta influência transcendental da antiga geração sobre a nova geração, no intuito de formar uma nova sociedade. Bom, agora nós saímos de Aristóteles e nós vamos entrar no pensamento de João Calvino, o reformador. Ele vai trazer um teor bíblico, ele vai trazer um teor teológico. E ele vai dizer que nós, através de um conhecimento sólido das Sagradas Escrituras, nós teremos alcançado uma grande bênção, uma bênção especial da parte de Deus. Como nós vamos ver ao longo desta primeira unidade, que a educação é fundamental para a construção de uma sociedade autêntica, honesta, capacitada. E nós também vamos ver que a educação cristã, tendo como fundamento a palavra de Deus, é fundamental para a construção de uma vida cristã autêntica, para a construção de uma vida santificada, para que nós possamos chegar à eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Pois bem, nos Estados Unidos, a história do início da tipografia. O que é tipografia? Era a arte de fazer impressões do século XVII. A história do início da tipografia se confunde com a criação de uma escolinha conhecida hoje como Universidade de Harvard. Os puritanos foram pioneiros em ambas as iniciativas. O colégio foi criado em 1636, na vila de Newton, recebendo posteriormente, em 1938, este nome, Harvard. Agora, por que a Universidade de Harvard recebeu este nome? A Universidade de Harvard recebeu este nome por causa de um pastor puritano, pastor John Harvard. Em homenagem ao pastor puritano John Harvard, que nasceu em 1607 e 1638, que havia doado cerca de 800 libras, metade de suas propriedades, e uma biblioteca com 260 títulos, perfazendo um total de cerca de 400 volumes. Esse pastor puritano, John Harvard, ele doou para a biblioteca deste colégio, que posteriormente veio se tornar a Universidade de Harvard. Ele doou obras teológicas, ele doou obras clássicas, como de Homero, de Sêneca, de Cícero, e ali eles tiveram a primeira biblioteca da futura Universidade de Harvard. Vocês vão perceber que os puritanos, eles representam um segmento da linha reformada do século XVII, que se surgiu na Inglaterra no intuito de combater alguns desvios doutrinários e práticos da Igreja Anglicana, e os puritanos, no ar de purificar, eles vão promover na Inglaterra algumas reformas, e eles vão ter alguns princípios, como uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida da leitura da palavra de Deus, e eles vão ter uma mente aberta, transcendental. Eles vão buscar tanto uma vida que venha glorificar a Deus entre o cristão e o Senhor, que é a vida cristã, que é a vida de santificação, bem como também o indivíduo e a sociedade, o indivíduo e o seu meio,
o indivíduo e o Estado. Então, eles vão conduzir o indivíduo a buscar a Deus e também viver para a glória de Deus aqui na Terra, sendo um ótimo profissional, trabalhando da melhor maneira possível, fazendo o seu melhor. Pois bem, em 1643 é publicado em Londres um folheto intitulado Os Primeiros Frutos da Nova Inglaterra. Este folheto vai dizer o seguinte: depois que Deus nos conduziu sãos e salvos para a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e construímos nossas casas e asseguramos o necessário para nossos meios de subsistência, edificamos locais convenientes para o culto de Deus e estabelecemos nosso governo civil. Depois disso, uma das coisas que mais ambicionávamos era incentivar o ensino e perpetuá-lo para a posteridade, temendo deixar um clero ignorante para as igrejas, quando nossos atuais ministros repousarem no pó. Portanto, os puritanos, eles se preocuparam nos Estados Unidos, no século XVII, eles se preocuparam com a formação de novos ministros. Porque os ministros que vieram da Inglaterra, eles vieram bem formados, eles tinham feito excelentes escolas da Inglaterra, e agora eles estavam nos Estados Unidos. E ali, os puritanos, no intuito de preparar os próximos ministros e no intuito de acabar, eliminar a ignorância no quesito de um líder religioso não ser um líder ignorante à frente de um rebanho, à frente da igreja, eles procuraram e fizeram este colégio, que futuramente vai ser conhecida como a Universidade de Harvard. A ignorância era algo extremamente temido dentro do modelo educacional reformado puritano. Para tanto, o estudo era amplo, oferecendo uma visão abrangente de todos os ramos do saber, evitando a dicotomia entre o saber religioso e não religioso, o espiritual e o natural. Portanto, eu quero pedir a você para que você pesquise sobre o movimento puritano, que você venha pesquisar, ler nos dicionários, em livros, para que você faça uma pesquisa sobre o movimento puritano. E você vai ver que o movimento puritano contribuiu muito no quesito teológico, no quesito educacional, porque eles não concordavam com a ignorância, eles temiam a ignorância. A ignorância para eles era vista como pecado. A ignorância para os puritanos era visto como pecado. E hoje, nos dias atuais, o que nós podemos dizer da ignorância bíblica, em que algumas pessoas se encontram na ignorância da palavra de Deus? Isso deve ser temido por nós, futuros educadores, líderes, que vamos trabalhar nas igrejas, nas faculdades, no ensino religioso. Nós devemos temer a ignorância da igreja local, no que diz respeito às Sagradas Escrituras, e devemos também combater esta ignorância através da educação. Por isso que a disciplina da educação cristã e ensino religioso é importante, é fundamental. Pois bem, vamos ver aqui. Por trás deste ardor pedagógico e social herdado da Reforma Protestante estava um firme fundamento teológico. Eles tinham um firme fundamento teológico, que se pautavam em 3 princípios. Essa perspectiva amparava-se no conceito de Deus. Qual era o conceito de Deus que eles tinham? Deus é criador de todas as coisas. Deus é o Senhor de todas as coisas. Além desta perspectiva, eles tinham um outro, do homem, que o homem é feito à imagem e à semelhança de Deus. E o homem, por ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus,
Este homem tem a capacidade de usar o seu intelecto, de usar a sua razão, de se interagir com o seu meio, de viver aqui na terra e também de dialogar com Deus, porque ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Apesar que o pecado vai nos destituir desta qualificação de imagem e semelhança, e somente com a graça divina é que a imagem e a semelhança do Senhor em nós vai ser restituída, restaurada e será restaurada por completo no arrebatamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando este corpo corruptível passará pela incorruptibilidade e passaremos a ter um corpo incorruptível, um corpo de glória. Bom, primeira perspectiva é o conceito de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Segunda perspectiva é o conceito de homem. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E a terceira perspectiva é o propósito do homem nesta vida. O propósito do homem nesta vida, segundo os puritanos, é a seguinte. O catecismo de Westminster, que vai ser elaborado pelos puritanos no século XVII, e eu peço a você, não deixe de pesquisar sobre o catecismo de Westminster. Além de você pesquisar sobre os puritanos, que você venha pesquisar sobre o catecismo de Westminster. No catecismo de Westminster, os puritanos vão fazer a seguinte pergunta: qual é a finalidade do homem? E eles vão responder: a finalidade do homem é de glorificar a Deus. É de viver para a glória de Deus. Portanto, o modelo educacional reformado puritano se amparava em três perspectivas: o conceito de Deus, o conceito de homem e o propósito do homem nesta vida. Pois bem, nós vamos dar continuidade. O significado da educação. O que é educação? Afinal, o que é educação? Vejamos. É evidente que todo homem nasce apto para adquirir conhecimento das coisas. Portanto, o homem tem essa aptidão própria de adquirir conhecimento das coisas. Primeiro, porque é a imagem de Deus. Com efeito, a imagem, se é perfeita, apresenta necessariamente os traços de seu arquétipo. Ou então não será uma imagem. João Comênio, um pastor protestante, ele vai dizer exatamente isso, que o homem nasceu apto para adquirir conhecimento das coisas. Portanto, a educação faz parte da vida do homem. O homem está ligado à educação, porque o homem tem uma aptidão para adquirir conhecimento. Mas o termo educação vem de onde? E qual é o significado da palavra educação? Vamos ver. As palavras educação e educar provêm do latim educare, palavra aparentada com ducere, conduzir, levar e educere. Tirar de, retirar, criar. Educare tem o sentido de criar, alimentar, ter cuidado com, instruir. Portanto, anote, não deixe de anotar esta definição. A palavra educação vem do latim educare, que traz a ideia de instruir. Pois bem, a palavra latina educare significa conduzir para fora, ou seja, promover uma transformação no indivíduo, promover uma mudança no indivíduo. Eu, particularmente, eu sou fascinado pela educação. Eu amo a educação, especialmente no que diz respeito à educação teológica, especialmente no que diz respeito à educação bíblica. Claro, eu sou fascinado pela educação filosófica, pela educação técnica, pela educação humanas, exatas, claro, porque nós somos apaixonados pelo saber. Mas a educação teológica, que é o curso que você está fazendo, ele tem um teor a mais, porque a educação teológica nos remete a Deus, nos remete à eternidade, nos remete sobre o que vai acontecer conosco após esta vida. Após esta vida, quando passarmos pela morte, o que vai acontecer conosco, com a humanidade? E a educação teológica trabalha exatamente sobre isso.
A educação bíblica trabalha sobre mudança de caráter, trabalha sobre o nosso comportamento aqui na Terra, trabalha sobre o modelo divino, a imagem divina que o Senhor tem para nós. Portanto, eu sou fascinado pela educação e eu quero te persuadir, eu quero te influenciar, eu quero te motivar a ser aquela que venha a olhar para a educação com um brilho nos olhos. A educação é fundamental. A educação é crucial, especialmente para nós, no ambiente religioso, especialmente para nós no que diz respeito à igreja local, especialmente para nós como cristãos, o nosso relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus. Pois bem, já vimos o significado da educação, vamos dar continuidade. Na Grécia Antiga, o pedagogo, literalmente, encarregado de meninos, curador, tutor, era o preceptor de criança, o escravo responsável por conduzir as crianças à escola. A ideia da palavra é de estar junto com a criança. Posteriormente, a palavra também passou a se referir à educação de adultos e ao treinamento em geral. Pois bem, eu quero que você anote em suas anotações e que você faça uma pesquisa sobre a paideia grega. Depois que você fizer uma pesquisa sobre a paideia grega, você vai pesquisar também sobre a paideia cristã. Você vai ver que a paideia, a educação grega, ela foi transferida, ela foi lançada sobre o cristianismo primitivo, o período da patrística, o período dos pais da igreja. E ali nós vamos ter os apologistas, que vão defender a fé cristã. Eles vão fazer a defesa da fé cristã pelo lado de fora da igreja, diante dos ateus, diante dos grandes pensadores que não acreditavam na pessoa de Cristo, na divindade de Jesus. Além dos apologistas, nós vamos ter os polemistas. Os polemistas serão os pais da igreja que vão defender a fé cristã dentro da igreja, diante dos falsos mestres, diante dos falsos líderes e assim por diante. Além dos apologistas, polemistas, nós teremos os teólogos, que vão elaborar teologias, que vão fazer teologias a partir da Bíblia Sagrada. E eles vão buscar recursos da filosofia grega, eles vão buscar recursos da paideia grega. Então você vai fazer uma pesquisa sobre a paideia grega e a paideia cristã. Pois bem, esse termo grego, que é o pedagogo, tinha uma conotação moral, era ligado a vínculos de virtudes, ao aspecto moral. A paideia grega era um assunto de Estado. O Estado, na Grécia Antiga, que deveria se preocupar com a paideia grega. Referia-se tanto ao modo como à meta da educação. A educação estava associada à segurança do Estado e à socialização do indivíduo. O homem como ser educável. O homem é um ser educável. Ninguém consegue escapar à educação. Ela está em toda parte, sendo intencional ou não. Somos bombardeados com informações e valores que contribuem para nos dar uma nova cosmovisão e delinear o nosso comportamento. Assim, podemos definir operacionalmente a educação como sendo um processo de transmissão de valores, decodificação, interiorização e transformação. Pois bem, o homem é um ser educável. E você está diante da educação a todo tempo, seja no ensino formal, como este que você está realizando, seja no ensino informal, do dia a dia, no berço de nossos familiares, no berço de nossos amigos. Nós sempre estamos sendo educados, ou através do ensino formal, como este, ou através do ensino informal. Nós somos seres que nós nascemos com uma característica. Nós somos seres educáveis. Pois bem, a educação formal, o ensino formal, trabalha especialmente com alguns elementos, como, primeiro, um processo. Segundo, transmissão de valores. Terceiro, decodificação. Quarto, interiorização. E quinto, transformação. Então você deve anotar. A educação trabalha com 5 tópicos.
com 5 partes. Como? Processo. Portanto, a educação segue um planejamento. A educação segue uma proposta curricular. Segue um planejamento pedagógico. Além do processo, tem o intuito de fazer a transmissão de valores. Não somente um conhecimento intelectual, mas sim valores, lições de vida, aspectos de virtudes. Pois bem, através de um processo, de um currículo, a educação do ensino formal vai operar uma transmissão de valores e vai realizar no indivíduo uma decodificação. O que é a decodificação? O educando, o aluno, ele vai assimilar o conteúdo. Ele vai pensar sobre o conteúdo. E ele vai aprender o conteúdo. Isso é decodificação. Além da decodificação, é necessário que haja a interiorização. A pessoa precisa aprender. Aquele conteúdo tem que fazer parte do indivíduo. O indivíduo tem que entrar no conteúdo e o conteúdo tem que entrar no indivíduo. Ele tem que dominar aquele assunto. Pois bem, o ensino formal trabalha com um processo, transmissão de valores, decodificação, interiorização e, por fim, transformação. Lembra que a palavra educação vem do latim educare, que significa conduzir para fora, que tem um significado de promover mudanças, transformações? É exatamente isso. A educação tem esta finalidade, de promover mudanças no indivíduo. Normalmente, quando a pessoa vem ao ensino superior, ela entra normalmente como aluno. E a educação deste ensino superior tem como proposta transferir a pessoa do estágio de aluno para o estágio de educando. Por quê? Há uma diferença entre aluno e educando. Aluno é aquele que estuda porque o professor obrigou. Olha, você precisa fazer a prova semana que vem, estuda esse assunto porque vai cair na prova. O aluno, ele não é proativo, ele não tem uma autonomia no conhecimento. Ele estuda por uma obrigação, por uma pressão externa. Já o educando, que é um estudante, ele tem uma autonomia. Ele busca pelo saber. Ele tem prazer em estudar. Ele estuda não porque vai fazer prova. Ele estuda não porque alguém o obrigou. Ele estuda não porque ele tem que pregar logo mais à noite no culto de domingo. Não. Ele estuda porque ele tem prazer. Ele ama o saber. Ele ama o conhecimento. Portanto, o ensino formal tem esta finalidade de levar a pessoa a sair do estágio de aluno, que só estuda porque foi obrigado, teve uma pressão externa, não tem uma autonomia no seu conhecimento, não é proativo, para o estágio de educando, para o estágio de estudante. Porque o educando, o estudante, ele é proativo, ele tem autonomia, ele busca pelo saber. E é interessante que o líder religioso e o professor religioso, ambos precisam desta autonomia, precisam ser proativos, precisam ser aqueles que buscam pelo saber, não por uma pressão externa, mas sim porque amam o conhecimento. Vocês estão vendo o quanto a educação é fundamental? O quanto a educação é fantástica? Por quê? Se você ter um professor que é um educando, que é um estudante proativo, tem autonomia, se você ter um líder religioso que é educando, que é estudante, proativo, tem autonomia no conhecimento, logo nós teremos os ensinos da escola bíblica dominical, os ensinos das escolas teológicas, os ensinos da escola secular no quesito ensino religioso, teremos sermões, homilias, pregações dos líderes, dos pastores, dos pregadores, dos conferencistas, do sacerdote religioso, nós teremos aulas e sermões magníficos, muito bem preparados. Por quê? Por trás daquela aula e por trás daquele sermão tem um educando, tem um estudante, uma pessoa que não precisa de uma pressão externa para estudar, porque ela já tem uma autonomia, ela já é proativa, ela busca pelo saber porque ela ama o saber. Portanto, a educação, especialmente no ensino formal, tem essas finalidades: processo, transmissão de valores,
decodificação, interiorização e transformação. Emmeline Durkheim, um sociólogo do século XX, vai dizer algo interessante. A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda se não encontram amadurecidas para a vida social. Ela tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança um certo número de condições físicas, intelectuais e morais que dela reclamam, seja a sociedade política no seu conjunto, seja o meio especial a que ela se destina particularmente. É interessante esta perspectiva de Emmeline Durkheim. A educação é a influência da geração antiga sobre a nova geração. É bacana esta definição desse sociólogo. Por quê? Se você parar para pensar, é exatamente isso que a humanidade vem fazendo. A humanidade vem se desenvolvendo, a humanidade vem se evoluindo no quesito intelectual, e a humanidade vem promovendo a influência da geração mais velha sobre a geração mais nova. Muito bacana essa definição de educação por Emmeline Durkheim. Portanto, a educação tem uma função tradicionalista, tem uma função de tradição, que consiste na transmissão de conhecimentos acumulados ao longo dos séculos e também deve ter uma função, digamos, revisionista, progressista, por meio da qual revisitamos o passado com novos questionamentos, repensando e reavaliando suas conclusões, estimulando novas investigações e pesquisas que se concretizarão em novas ideias e tecnologias. Ambas as funções, quais são? A função tradicionalista e a função revisionista progressista. Anote no seu caderno de anotações. Não esqueça, a educação tem duas funções. A função tradicionalista e a função revisionista progressista. Ambas as funções se complementam no todo harmonioso. Portanto, nós visitamos o passado, nós olhamos para o presente e nós avançamos para o futuro. A educação e o currículo. Vamos ver então a educação e o currículo. Currículo é uma transliteração do latim, curriculum, que é empregado tardiamente, sendo derivado do verbo currere e correr. A totalidade das experiências organizadas, como José do Prado Martins vai dizer, a totalidade das experiências organizadas e supervisionadas pela escola e que são desenvolvidas sob sua responsabilidade. Experiências essas selecionadas com o objetivo de promover o desenvolvimento integral da personalidade do educando, ao mesmo tempo em que visa satisfazer as necessidades da sociedade. Portanto, toda a educação de um ensino formal tem um currículo, tem uma proposta pedagógica, tem um processo, tem um planejamento, tem uma corrida a percorrer. Portanto, todo o ensino formal que é vinculado à educação tem um compromisso sério com a educação, tem um currículo. Um currículo é uma proposta pedagógica, é um planejamento curricular. Quais as disciplinas que serão estudadas? Quais as atividades que serão desenvolvidas? Desse modo, é necessário que entendamos que não existe currículo neutro. Ele sempre estará ligado a determinada compreensão do mundo, a uma filosofia educacional, que tem a sua própria cosmovisão, que determinará a sua prática. Essas definições trazem algumas questões, que em seu bojo contém outras, que se relacionam com o nosso tema. Qual o objetivo da educação? Qual a concepção de homem que temos? De quais recursos dispomos? Que tipo de homem pretendemos formar? A educação, ao elaborar um currículo, vai pensar sobre estes tópicos. Quais os objetivos da educação? Que tipo de homem pretendemos formar? Qual é o homem que entregaremos à sociedade? E aí, os grandes educadores, os responsáveis pelo currículo, eles vão elaborar as disciplinas, as atividades e a proposta pedagógica. E nisso o professor entra em sala e desenvolve tais propostas curriculares.
pressupostos determinantes de nossa percepção e comportamento. Há uma relação. Nós vimos que o currículo não é neutro. Não há currículo neutro. Sempre há uma influência política, uma influência educacional, uma influência filosófica. Agora nós vamos ver os pressupostos que são determinantes de nossa percepção e comportamento. Há uma relação indissolúvel entre comportamento e o que você crê. Ainda que não pretendamos ser exaustivos, podemos, inspirando-nos em Nash, dizer que a nossa cosmovisão é constituída por um conjunto de crenças que estabelecem essencialmente a sua distinção de outras cosmovisões, ainda que haja no cerne de cada cosmovisão diferenças importantes, mas que não são excludentes. É interessante que nós vamos ver alguns pressupostos. Pressupostos estes que nós temos, pressupostos estes que o professor em sala de aula também tem. E na interação entre o aluno e o professor, entre o estudante e o educador, nós vamos perceber que há uma troca de cosmovisão. O que eu penso, o professor poderá ter acesso através do diálogo. O que o professor pensa, os seus pressupostos, o aluno terá acesso através da exposição oral deste professor. Agora, quais são esses pressupostos que determinam a interação entre o aluno e o professor e o aluno? Vejamos. Vejamos algumas dessas crenças. Primeiro, Deus. À medida que você pensa em Deus, à medida que o professor pensa em Deus, vai influenciar a exposição da aula e a aprendizagem do conteúdo. Segundo, metafísica. O que você pensa sobre a metafísica? Terceiro, epistemologia. O que você pensa sobre o conhecimento? Quarto, ética. O que você pensa sobre o que é certo, o que é errado? O bem e o mal? Quinto, antropologia. Qual é a sua concepção sobre o homem? Sexto, história. Qual é o significado da história? Pois bem, é interessante que Nash vai fazer uma observação sobre os nossos pressupostos. A obtenção de maior consciência de nossa cosmovisão pessoal, os pressupostos que temos, é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. E compreender a cosmovisão de outros é algo essencial para o entendimento que os torna distintos. É interessante essa observação de Nash. Por quê? Nós temos os nossos pressupostos como aluno. Os professores têm os seus pressupostos. Na troca de informação em sala de aula, ocorre ali o conhecimento de cada cosmovisão, o conhecimento de cada pressuposto que cada indivíduo carrega consigo. Agora eu quero te indagar, eu quero te perguntar. Só porque a cosmovisão do outro é diferente da sua, você deixará de ouvi-lo? Você deixará de ler o livro? Você deixará de fazer o curso? Claro que não. Por quê? Eu uso duas ilustrações. Você que gosta de comer peixe. Quando você come o peixe, você come o filé, mas os espinhos você joga fora. Sim ou não? Você come o peixe, pega o filé, mas os espinhos você engole? De forma alguma, você joga. Você que é mãe, quando você dá banho no seu bebê, na banheira, você terminou de dar banho no seu bebê na banheira, você vai jogar água suja. Mas antes de jogar a água suja, o que você faz? Você tira o bebê e depois joga a água suja. É assim que nós devemos fazer ao conhecimento. As diversas cosmovisões, aos diversos pressupostos que são de acordo com os nossos e que são contrários aos nossos. Nós devemos estar abertos a todo tipo de conhecimento. A todo tipo de conhecimento. Lembra do modelo pedagógico puritano? Que era uma proposta pedagógica, não somente religiosa, mas sim secular. Não somente no quesito eclesiástico, mas sim voltado à sociedade.
E eles estudavam tanto a Bíblia, teologia, como geografia, matemática, filosofia, porque eles tinham uma visão abrangente. E é isso que você deve fazer. Você deve ter acesso a todos os conteúdos, mas você deve ter o discernimento, a maturidade de pegar o filé e jogar os espinhos. Você vai dar banho no bebê, vai tirar o bebê e vai jogar a água suja. E nisso você vai ter acesso às informações. Você vai ter acesso ao conhecimento. Então não vem com essa indagação. Eu não vou ler tal livro porque aquele livro é diferente da minha cosmovisão. Eu não vou assistir tal aula de tal palestrante, de tal professor, porque este professor tem um posicionamento bíblico e teológico diferente do meu. Não. Você deve estar acesso e deve ter acesso a todos, desde que tenha o discernimento. Pois bem, o conhecimento, seja em que nível for, não ocorre num vácuo ascético, conceitual, quer seja religioso, quer filosófico, quer cultural. Não. A nossa percepção e ação fundamentam-se em nossos pressupostos, os quais são reforçados, transformados, lapidados ou abandonados em prol de outros, conforme a nossa percepção dos fatos. A questão epistemológica antecede a praxis. Pois bem, a nossa chave epistemológica é a Escritura. Portanto, a nossa cosmovisão, partindo de uma perspectiva assim, nos conduzirá naturalmente de volta a Deus. Sendo assim, qual é a base da nossa educação, no que diz respeito à educação cristã? É a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. A educação cristã, por exemplo, fundamentando-se nas Escrituras, oferece-nos um escopo do que Deus deseja de nós e nos fala qual o propósito de nossa existência em todas as suas esferas. Portanto, anote no seu caderno de anotações. O fundamento da educação cristã é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. João Calvino vai dizer: eis a razão por que a igreja é chamada mãe dos crentes e, indubitavelmente, aquele que se recusa a ser filho da igreja, debalde deseja ter a Deus como seu pai. Pois é somente através do ministério da igreja que Deus gera filhos para si e os educa, até que atravessem a adolescência e alcancem a maturidade. Então, João Calvino está defendendo a igreja local como aquela que vai gerar a educação cristã e vai promover a maturidade cristã na vida de seus membros, na vida da membresia da igreja. A educação cristã começa por Deus. É Ele quem prescreve o que deseja que saibamos e nos ensina por meio de Sua palavra, a fim de vivermos por graça, à altura do privilégio de nossa filiação. Portanto, a educação cristã tem como base as Sagradas Escrituras. A educação cristã começa em Deus e tem como propósito de nos levar a vivermos igual e semelhante à pessoa de Jesus. Diante disso, eu te pergunto, no seu dia a dia, como você vem vivendo, em seus passos, o que faria Jesus? Você tem procurado viver uma vida que seja semelhante à vida de Cristo? A educação cristã procura fazer exatamente isso. A Bíblia nos apresenta um Deus que é dono do saber, porque Deus é o mestre perfeito. E a Bíblia nos apresenta um Deus que é dono do saber e que não precisou ser ensinado. Afinal, não há conhecimento que não proceda dele. Vejamos por meio das Escrituras. Isaías 40, versículo 13 ao 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Deus é o mestre perfeito. Ninguém o ensinou. E aos pés dele nós podemos rogar sabedoria. E ele nos dará sabedoria. A própria atitude de obediência a Deus é fruto da sua ação pedagógica. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá.
A educação que tem Deus como fonte não é apenas uma opção correta, mas um fundamento para toda a vida. Isaías 48, verso 17. Este ensino é útil para todas as faixas etárias, Salmo 71 e o verso 17. O método de Deus e a sua eficácia. Deus tem os seus métodos. E os métodos de Deus são eficazes, são poderosos. Vejamos. Salmo 32 e o verso 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Então aqui o salmista está fazendo uma comparação entre Israel e o cavalo e a mula. O cavalo e a mula, eles precisam de freios e cabrestos para que obedecem. E nós, seres humanos, nós não temos esta necessidade. Contudo, Deus tem métodos para que possamos buscar o conhecimento. Deus tem os seus métodos para que possamos buscar o conhecimento. Então vejamos, se o conhecimento pertence a Deus, é Ele, como mestre por excelência, que concede ao ser humano a capacidade de aprender esse conhecimento. Podemos afirmar também que Deus cria e aplica meios eficazes para que essa relação educativa tenha efeito sobre o mundo criado. Então vamos ver alguns desses métodos que Deus tem para nós. Então vejamos. O entendimento proposto por Deus. O ser humano tem a capacidade de autoconsciência. Segundo, o ensino sistemático da lei. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9, nós vamos encontrar o Shema. Pesquisa sobre o Shema. Faça anotações sobre o Shema de Israel. No Shema, o Senhor vai ensinar a Israel, através do ensino sistemático da lei, a geração antiga, os pais, iriam transmitir à geração nova, os filhos, os ensinamentos da lei. Portanto, o entendimento proposto por Deus, o ensino sistemático da lei, fazem parte dos métodos do Senhor. Além disso, a família como base da educação, Deus vai propor no Antigo Testamento a família como a base para promover a educação. Além disso, os sacerdotes e profetas como mestres, os sacerdotes e os profetas terão esta incumbência de levar a Israel o ensinamento da lei, da Torá, da palavra de Deus. Agora, vimos os modelos, os métodos pedagógicos de Deus e vamos entrar no objetivo do ensino da lei. Qual é o objetivo do ensino da lei? Promover o temor ao Senhor. O Salmo 15, o verso 1 e o 9. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor? O temor do Senhor é a palavra. Quando você aprende a lei, quando você aprende as Sagradas Escrituras, esta aprendizagem vai gerar em você temor, temor a Deus, temor à sua palavra. Uma teologia equivocada promove uma fé distorcida. A genuína vida cristã parte sempre de uma compreensão adequada do Deus infinito e pessoal, o Deus que se revela. O caminho para sermos íntegros, inteiros e não fragmentados é buscar a instrução na palavra perfeita do Senhor. Deus é o Pai Santo e com Ele nós vamos aprender nas Sagradas Escrituras o caminho da santidade. Aprender a obedecer. Na Bíblia Sagrada nós vamos ver que quando nós percorremos o caminho de aprender a Bíblia, automaticamente nós vamos obedecer os princípios bíblicos, os princípios da palavra do Senhor. Deus quer nos educar para que sejamos sábios. E a palavra de Deus é o fundamento da educação cristã. A sua utilidade é a praticidade. Então, na palavra de Deus como fundamento da educação cristã, nós vemos a utilidade e a praticidade da palavra do Senhor. Com isso, é preciso que detectemos um equívoco grosseiro. A teologia deve ter sempre um compromisso com a igreja. Então, a verdadeira teologia é aquela que nos leva a ter compromisso com a igreja local. Contudo, hoje,
lamentavelmente, podemos falar de uma teologia acadêmica, irrelevante, porque na realidade não é acadêmica. Então nós devemos buscar uma teologia que tenha compromisso com a igreja local, com a igreja do Senhor. A palavra é a fonte de onde parte todo o ensino cristão. Portanto, a palavra de Deus é a base da educação cristã. E com isso nós chegamos a uma conclusão magnífica. Deus nos ensina, Ele quer isso, e é o que tem feito ao longo da fantástica história humana. Nós devemos aprender com Deus por meio da sua palavra. Vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.